Boa noite, banca. Boa noite a todos que estão assistindo esse trabalho. Somos alunos do curso superior de Tecnologia em Manutenção Industrial da FATEC Tatuí. Projeto de trabalho de graduação. Temos como título Análise de impactos de indisponibilidade e priorização das atividades para o aumento da produtividade na linha de long neck. Membros do grupo: Bruno de Moraes, que sou eu, Fabrício Ribeiro, Lucas Ribeiro, Pedro Paulo e Vinícius Matoso. Fomos orientados pelo professor e mestre Rubens Lopes Rolim e pela co-orientadora, professora especialista Michele da Rocha Moreira Matias. Delimitação do tema. Temos como assunto a introdução das 3 gerações da história da manutenção industrial. Tema: impactos de indisponibilidade e priorização de atividades da manutenção. Pontos de discussões: planejamento e controle da manutenção, cálculos de confiabilidade, definição e classificação dos modos de falhas, criação do painel de indisponibilidade de manutenção, priorização e programação de atividades. Justificativa: para ter uma linha de produção eficiente, é necessário agregar um conjunto de procedimentos e estratégias previamente mapeados, a fim de executar a manutenção preventiva, sendo assim, programar as paradas dos equipamentos. O intuito desse trabalho torna-se relevante com o índice de indisponibilidade alta dos equipamentos na linha de long neck, acarretando em lucros insatisfatórios para a empresa, devido à incorreta administração dos recursos inerentes da manutenção preventiva. Objetivos: coletar e analisar possíveis soluções para os problemas relacionados à disponibilidades inerentes dos equipamentos, através de dados para o levantamento de amostras que serão encaminhados para reuniões de priorizações de atividade. Essas amostras terão dados detalhados dos problemas, tais como, por exemplo, parada, falha, de cada equipamento da linha de long neck. Objetivos específicos: coletar informações por meio de software de apontamento de paradas de manutenção da Kronos e modos de falha de cada equipamento da linha de long neck. Será feito reuniões junto à equipe de manutenções e operações, a fim de priorizar e programar as atividades preventivas, com a janela de 1 a 2 semanas de antecedência. Realizar o acompanhamento e reporte gerencial diário, semanal e mensal da variabilidade dos ativos empregados na linha de long neck. Boa noite a todos. Eu sou Fabrício Ribeiro Rorelli e vou estar dando continuidade à nossa apresentação do PTG. Problematização. Diante de uma linha de envase onde contém perdas na produtividade por conta de paradas inesperadas e indesejadas, qual seria a melhor forma para acompanhar esse processo e qual a melhor metodologia para aumentar a disponibilidade? Seria possível a padronização dos modos de falhas através de um controle de indisponibilidade de manutenção para auxiliar na priorização de atividades preventivas e na eliminação dos problemas nas causas raiz? Hipóteses: a comunicação e alinhamento entre as áreas envolvidas, neste caso a manutenção e a operação, são primordiais para o levantamento dos indicadores e padronização dos modos de falha, podendo assim analisar e coletar dados de forma coerente e confiável. A definição dos indicadores de manutenção,
a padronização dos modos de falhas, a criação de um painel de indisponibilidade de manutenção e a metodologia de dinâmica de reunião para a priorização de atividades preventivas formam um conjunto de informações que, aliado a um mapeamento do processo de produção através de ferramentas da qualidade, poderiam mensurar falhas, as paradas dos equipamentos e os prejuízos causados pela indisponibilidade dos equipamentos. Referencial teórico. Segundo Nassif Kardec, existem diversas denominações das formas de atuação da manutenção, onde essas variações estão diretamente ligadas às maneiras em que ocorrem as intervenções, onde os diversos tipos de manutenção podem ser considerados como políticas ou estratégias de manutenção, desde que a sua aplicação seja o resultado de uma definição gerencial ou política global da instalação, baseada em dados técnicos econômicos. Tipos de manutenção. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, a indústria teve que rever alguns conceitos básicos para ver o desenvolvimento exponencial dos seus processos, e dentre eles estava a manutenção industrial. Depois de todo esse período que passou, ao rever a forma de atuação da manutenção, foi introduzida na indústria a manutenção preventiva, a preditiva e a corretiva. A manutenção preventiva, segundo Prado, é toda a execução efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos. Ela é destinada à redução de falhas ou à degradação do funcionamento de um item. A manutenção preditiva, segundo Prado, diz que, a partir das análises de desgaste ou do estado de degradação de um equipamento, se estabelece suas condições reais de uso. Esse processo pressupõe o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e as condições para que esse tempo de vida sejam aproveitados ao máximo. O que é planejamento e controle da manutenção? O objetivo do PCM é traçar estratégias que garantam a confiabilidade e disponibilidade dos ativos, elevando assim sua produção. A sua principal missão é planejar a atividade de manutenção, programar sua execução, medir tudo o que foi feito e analisar se o que foi feito foi realizado da forma mais produtiva possível, onde existem possíveis lacunas para a melhoria de todo o processo. Os benefícios do planejamento e controle da manutenção. Seu principal benefício, sem dúvidas, é a redução dos desperdícios, mas existem outros, como a otimização de recursos, a redução de paradas e a qualidade final do seu produto. Conceito de produtividade segundo Rondon e Renata. O conceito dos dois é fazer menos com menos, assim possibilitando a realização de cada vez menos atividades de manutenção com recursos cada vez mais otimizados. Nesta imagem, nós temos as principais atividades do planejamento e controle de manutenção, onde por primeiro vem os ativos, os materiais e a mão de obra, e a partir disso se tem um planejamento, a coordenação, a programação e um controle, tendo assim, no final, a eficácia do planejamento e controle da manutenção. Indicadores da manutenção. Os indicadores da manutenção são instrumentos de gerenciamento que medem os resultados de uma empresa, sejam eles valores numéricos, que ajudam na administração dos resultados, sendo eles positivos ou negativos. Assim, dessa forma, você consegue acompanhar tudo em sua gestão. As principais divisões dos indicadores na área de manutenção são divididas em duas principais categorias. Os que evidenciam o efeito de manutenção no desempenho dos negócios e os que estão ligados à área de confiabilidade e disponibilidade dos ativos. Sendo assim, segundo Zenha Pud Neto, os indicadores que são referências no tema da manutenção são eles: a confiabilidade, o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, o MTTR, que é o tempo médio para reparo, o MTTI, que é o tempo médio para impedimentos, e a disponibilidade. A confiabilidade, segundo a NBR 5462 e o autor Rolim, é definida pela probabilidade que o item, um bem ou equipamento tenha em desempenhar uma função requerida,
durante um período de utilização pré-determinado, sob as condições específicas de uso. O MTBF representa o tempo entre a comunicação de indisponibilidade da máquina até sua liberação para o funcionamento normal ou a produção. O MTTR está relacionado com a média de tempo de reparos efetuados a partir das ocorrências de falhas, durante um determinado período de observação. Ele representa o tempo entre a comunicação da indisponibilidade da máquina ou equipamento e o momento do início do atendimento por parte do manutentor. O MTTI representa todo e qualquer tempo despendido com ações que não dependem diretamente da ação do grupo da manutenção. A disponibilidade representa a probabilidade de, em um dado momento, um equipamento estar disponível. Ele é o resultado do bom acompanhamento do indicador de hora parada. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius e eu irei dar continuidade à apresentação. Irei falar um pouco sobre os cálculos dos indicadores. Aqui temos sobre a confiabilidade, que nada mais é que mede o desempenho dos processos e a partir disso vamos definir ações para a manutenção e sua melhoria. O cálculo da MTBF, o tempo médio entre falhas. Ela indica quanto tempo o equipamento consegue operar sem que ocorra sua parada. Quanto maior for o tempo, melhor. O MTTR, que é o tempo médio de reparo, é o tempo que leva-se para reparar o equipamento após a sua parada. Dentro dele também a gente consegue calcular o MTTF, que é o tempo médio entre falhas, que nada mais é a quantidade de vezes que o equipamento parou dividido pelo seu tempo. Assim a gente consegue definir que, por exemplo, a cada 200 horas o equipamento pode ocorrer uma parada e assim poderemos programar melhor a sua manutenção. O cálculo da MTTI, o tempo médio de impedimentos, que nada mais é que são alguns tópicos que podem influenciar diretamente no MTTR. Temos também o cálculo da disponibilidade, que nada mais é, conforme a fórmula aqui abaixo, você consegue descobrir o tempo em porcentagem que ele ficou operacional e o tempo que ele ficou parado. E assim você consegue ter melhores definições da manutenção. Temos também o levantamento das marcações de paradas da manutenção, que nada mais é, para termos uma assertividade melhor da manutenção, evidenciamos os equipamentos da linha em que necessitam das definições, as padrões e as definições de sistema. As definições padrões, que segundo o Zen, seriam os critérios do conhecimento e estabelecimento através de padrões e normas vigentes. Por exemplo, itens, falhas, efeitos de falhas, modos, criticidade e gravidade de falhas. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Paulo Bueno de Miranda. Vou dar continuidade à apresentação do nosso PTG. Definição de sistemas. De acordo com o Zen, a especificação do planejamento funcional de um sistema deve fornecer uma definição dos níveis de desempenho. Os limites do sistema se dividem em duas partes: limites físicos e limites operacionais. Os limites físicos do sistema global em análise devem ser definidos. Os limites operacionais, os ambientes em que o sistema deve operar, devem ser definidos e o nível de desempenho esperado em cada um deve ser especificado, considerando fatores ambientais como temperatura, umidade e vibração. Definição dos modos de falha. Aqui temos um gráfico de análise da tendência de falha de acordo com o professor engenheiro mecânico Norberto Moro. Na horizontal temos o tempo e na vertical o parâmetro medido. De acordo com a norma IEC 60300, dígito 3, dígito 11, temos as seguintes definições para o modo de falha: evento ou condição física que causa uma falha funcional, possível estado de falha de um item para uma determinada função. Portanto, conforme a norma, resulta essencialmente no não cumprimento da função. Metodologia. A pesquisa bibliográfica que utilizamos foi do tipo exploratória. Para alcançarmos o objetivo desse estudo,
Utilizamos a pesquisa bibliográfica de fontes secundárias como método. A nossa base teórica e os cálculos tiveram como base as informações encontradas nas referências apresentadas no projeto. No estudo de caso, iremos utilizar uma linha de invase de long neck similar à da figura abaixo. Classificação dos modos de falha. Aqui temos uma tabela contendo a classificação do grau de severidade e seus critérios. Começamos com a classificação de número 1, que é a classificação mínima. Por exemplo, o grau de severidade 1 mínima é o efeito de falha não perceptível. E finalizamos com a classificação 10, que é o nível mais alto. E o grau de severidade 10 é a ocorrência da falha que compromete totalmente o desempenho. Ocorrências. Nessa tabela temos as ocorrências. Começamos com a ocorrência mínima, que é de nível 1, com critério de falha improvável, e vamos até o nível 10, com uma falha em 10. Seria o nível mais severo de uma ocorrência. Detecção. Nessa tabela temos a detecção. Começamos pelo nível 1, que certamente será detectada, e a mais rara, que é impossível de ser detectada. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite a todos. Me chamo Lucas Ribeiro dos Santos e estarei dando continuidade à parte final do nosso projeto de trabalho de graduação. Priorização e programação de ordens de serviço. Segundo o Fractal, a prioridade da ordem de serviço deve representar uma indicação do nível de risco comercial relacionado à condição ou falha que foi levantada por uma ordem de serviço. O risco é geralmente representado como uma combinação de consequências e probabilidade. Portanto, ao avaliar a prioridade de uma ordem de serviço, as seguintes perguntas devem ser feitas: qual o impacto na qualidade, segurança, condições ambientais, energia e resíduos? O que acontece se o equipamento sofrer uma falha funcional? De que maneira isso afetaria a capacidade de atender a saída ou a produção planejada? E qual o tamanho desse impacto? Qual a probabilidade de o equipamento sofrer essa falha funcional dentro do próximo período pré-determinado? Como regra geral, devemos começar o trabalho com as ordens de serviço de prioridade mais alta. Com elas, é possível melhorar o processo de produção, além de reduzir os prejuízos. A programação eficiente se ocupa dos ajustes finais, do detalhe não contemplado pelo planejamento, na alocação mais precisa, dada a proximidade do evento previsto. Logo, após a análise das priorizações necessárias, a programação deve ser realizada de acordo com os padrões estabelecidos para seguir uma execução e eliminação das variabilidades, conforme o seguinte fluxograma. Este fluxograma nos mostra qual o prazo necessário para a execução das atividades de acordo com as prioridades, onde vão do número 1 ao 8, classificadas em 1. Imediato. Paralisar e executar a atividade. 2. Urgente. Execução da atividade em até 2 dias. 3. Alto. Execução da atividade em até 7 dias. 4. Médio. Execução da atividade em até 14 dias. 5. Baixo. Execução da atividade em até 30 dias. E 6. Trimestral, semestral ou anual. Execução da atividade em parada programada. Cronograma do projeto do trabalho de graduação. Este cronograma é consolidado através das atividades alinhadas junto ao orientador e à disciplina de gestão do trabalho de graduação, onde serão realizadas 12 atividades separadas em 20 semanas. Cronograma do trabalho de graduação. Este cronograma é consolidado através das atividades alinhadas junto à equipe de execução do trabalho de graduação, onde serão realizadas 10 atividades separadas em 20 semanas. Referências bibliográficas. Estas são as referências bibliográficas onde indicamos os autores, título, edição, local, editora e data de todas as citações
realizada em nosso projeto. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa noite.